Na última aula que nós tivemos, sobre as apostilas eu já as trouxe, se alguém encomendou, eu já entreguei a irmã ali, e aí nós vamos entrar no assunto dela. Você não é obrigado a tê-las, nós vamos falar sobre os assuntos, mas nós vamos falar hoje sobre a doutrina da morte, o estado intermediário. Mas antes disso, vamos fazer uma relembrança do que nós vimos na aula passada, em 5 minutos. Abra sua Bíblia, Apocalipse 9. Apocalipse 9, nós estamos naquele texto de Apocalipse 9. E falávamos para vocês da dificuldade de entender o Apocalipse. Falamos para vocês sobre o sistema atual. O sistema atual jaz no maligno, Satanás é o Deus de século, o mundo jaz no maligno, é controlado por Satanás. O Senhor Jesus, quando vier no final da grande tribulação, Ele vai destruir o sistema atual e implantar o seu sistema, o seu governo, que é o milênio, o reino de paz, justiça e tudo mais. Nós explicamos isso para vocês, mostramos os textos bíblicos. E aí nós falamos da dificuldade de entender o Apocalipse, que tem linguagem simbólica, figurada. Quando diz o dragão, é simbolismo. Quando o Senhor Jesus, eu sou o alfa e o ômega, é um estilo de linguagem figurada, porque Jesus não é a primeira e a última letra do alfabeto grego. E depois nós falamos assim para vocês que tem a linguagem literal. João estava na ilha de Patmos, é literal, e realmente o João foi exilado lá. O João é um personagem real, a ilha de Patmos existiu, era uma ilha de trabalho forçado, explicamos isso para vocês. Além desses estilos, além da linguagem simbólica, figurada e literal, nós também vemos a linguagem por comparação. Por que linguagem por comparação? E aí nós usamos aquela dinâmica do celular. Seria como se você voltasse a 2000 anos e tentasse explicar um celular. Só que as pessoas, você não encontra vocabulário para explicar. Porque qualquer palavra que você usar, a pessoa não conhece. Isso é um celular. A pessoa pergunta, o quê? Celular o quê? Não conhece, não sabe o que é celular. Ah, como que se transmite a informação? Por ondas magnéticas. Pode. Não. Ondas magnéticas, a pessoa não sabe. Satélite, a pessoa não sabe o que é isso. Então nós falamos que o João usa do estilo de assemelhações e comparações. Lemos o texto do Apocalipse 9. Olha aqui o texto do Apocalipse 9, só para a gente recapitular. Diz assim, olha: o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Aí o questionamento que surge é esse: espera aí, mas como que pode uma estrela pegar uma chave? Não é uma estrela literal. E aí nós vimos que essa estrela é um personagem. Quem é? Satanás, nós mostramos para vocês. E aí ele começa com os textos de assemelhações. Abriu-se o poço do abismo, subiu a fumaça do poço, como a fumaça, parecido, igual, semelhante, olha a comparação aqui, a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu o sol, o ar, e da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. Você fala, mas é gafanhoto? Não é, presta atenção que não é. Nós vamos ver que em si não são gafanhotos, porque voavam, e ele estranhou, e bicho que voa, ele achou que era gafanhoto, e comparou a gafanhoto, E foi-lhe dado poder, como? Semelhante, parecido ao poder do escorpião, dos escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não causasse dano a erva alguma, mas somente, e nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Versículo 5, foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era parecido, semelhante, comparado, igual, veja, outra vez as comparações, ao tormento de escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscaram a morte, e não acharão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Nós fizemos uma pausa aqui, explicamos para vocês que muita gente diz que na grande tribulação não vai haver morte. Vai haver muitas mortes. É que quem for atracado por esses seres aqui sentirá a ânsia da morte e não morrerá. Mas nós vamos ver que haverá muitas mortes. Porque nós dissemos que a batalha de Gog e Magog, que acontece no início da grande tribulação, nós vimos que levaram 7 meses lá em Ezequiel 39 para sepultar os mortos dessa batalha. Nós dissemos para vocês que haverá uma desproporção entre homens e mulheres, 7 homens, para cada um homem, 7 mulheres. Haverá uma desproporção por conta dessas batalhas e da quantidade de homens que morrerão nas batalhas, porque são os homens que fazem as batalhas. Vimos também em Isaías 12, versículo 13, salvo o melhor juízo, que diz assim, que
O homem será mais escasso que o ouro de Ofir. Então haverá mortes, muitas. Vimos ali o juízo dos selos, das trombetas, das taças, que haverá morte de milhares de pessoas, milhões de pessoas, 1/3, 1/4 de 7 bilhões, é muita gente. Então, versículo 7, nós paramos aqui e vamos terminar de ler. A aparência dos gafanhotos era, olha aqui, semelhante, parecido, igual a cavalos aparelhados para a guerra. Só peraí, mas é cavalo ou é gafanhoto? Lembra que eu falei para você? É comparação. Ele vai comparando, ele vai tentando definir. Ele diz, olha, parece com isso, parece com aquilo. E ele continua, ó. E sobre as suas cabeças havia como, veja outro termo de comparação, ó. Parecido a umas coroas semelhantes a ouro. Ó. De novo, parecia ouro. Mas era ouro? Não, brilhava, era amarelo e parecia ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres. Espera aí, rosto de homem, cabelo de mulher. Era jogador de futebol. Não era. E os seus dentes eram como dentes de leões. Olha, parecia dente de leão. Era feio, hein? Cabelo de mulher, rosto de homem, dente de leão. Monstruoso esses seres. Veja que ele está tentando definir, porque ele nunca viu algo igual. Se ele chegasse e dissesse, eu vi tal ser, ninguém ia saber o que era. Ele está tentando definir, tentando assemelhar. Chegar ao máximo possível ao que as pessoas entendiam. E ele diz, ó, tinham couraças, como couraças de ferro, seria como um colete de ferro. E o ruído das suas asas parecia o ruído de carros, aquele barulho enorme. E muitos cavalos que correm para o combate. Tinham caudas e aguilhões semelhantes, parecido a de escorpiões, ó. E nas suas caudas tinha poder para danificar os homens por 5 meses. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abandon e em grego Apolion. Passado é já um ai, depois disso vem ainda 2 ais. Quem são esses seres? Se você continuar lendo, esses seres são demônios. Presta atenção, são demônios. E ele fala que são gafanhotos, parecido com isso, cabelo de mulher, rosto de homem, dente de leão. Mas que negócio é esse? Quem são esses seres? Observe de onde eles saem. Vamos lá ao capítulo 9, versículo 1. Olha aqui, ó. O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhes dada a chave do poço do abismo. Esses gafanhotos e seres horrorosos saem de um abismo. E a gente tem que identificar quem que está preso nesse abismo. Vamos lá na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro. Capítulo 2 e versículo 4. Segunda epístola de Pedro 2 e 4. E nós já vamos fazer um pano de fundo para quando a gente falar do estado intermediário. Isso aqui eu vou usar ali na frente, tá? A gente vai fazer um link. Quando eu falar do estado intermediário, onde estão os mortos hoje, aí a gente vai usar esse texto aqui também. Então a gente vai revê-lo mais de uma vez. Olha aqui. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Peraí. Então tem uma categoria de anjos que pecaram, que foram lançados em um inferno, com cadeias de escuridão, estão preparados para o juízo. Quem são esses anjos? O do Apocalipse 9. Que estão aprisionados nesse abismo, guardados para o dia do juízo. Que dia do juízo é esse? A grande tribulação. Eles são soltos e passam a atacar a humanidade. Por isso que eles estão presos aqui. Entenda, esse abismo... Vamos usar um termo para vocês entenderem. Esse abismo seria como se fosse uma penitenciária de segurança máxima. Infelizmente no Brasil não funciona, mas vamos pensar uma americana, tá? Penitenciária de segurança, Ilha de Guantánamo, né? É melhor, né? Penitenciária de segurança máxima. Porque você fala no Brasil, fala, então não funciona, vai sair de lá, os demônios vão sair de lá. Calma. Paradigma não é o brasileiro, vamos pegar o paradigma americano, que é mais rígido, né? Uma penitenciária de segurança máxima. O que acontece? Quem vai lá não sai. Lembra dos demônios que estavam no lugar, o Senhor Jesus foi expulsá-los? E os demônios foram inteligentes. Olha a cartada deles, ó. Às vezes a gente acha que o Senhor Jesus usou de misericórdia com os demônios.
Os demônios estavam em um determinado indivíduo e o Senhor Jesus foi expulsá-los. E os demônios disseram assim, olha a cartada deles, como que eles foram inteligentes. Vieste nos perturbar antes da hora? E aí, alguém acha que o Senhor Jesus usou de misericórdia e atendeu o pedido deles. Eles disseram assim, ó, não nos lance no abismo. Veja a cartada que eles dão, não é hora da gente. Não nos lance lá. Por que eles não queriam ir para lá? Se vai, não sai. Deixa a gente ali naqueles porcos, ficar por aqui. Alguém diz, Jesus usou de misericórdia. Não, porque os demônios cobraram isso dele. Veio nos perturbar antes da hora, não é hora de aplicar o juízo ainda. E Jesus é justo como o Pai eterno. Ele representa o Pai eterno e é Deus. E por justiça ele também não pode ser. Só porque Satanás é malandrão, ele vai falar assim, só porque você é malandrão, eu também vou ser malandrão. Prezados, entenda, Deus é justo. Às vezes o crente não entende o trabalhar de Deus. E às vezes eu falo algumas coisas e os crentes ficam assombrados com o que eu digo. Eu vou te dizer uma coisa. Satanás tem mais liberdade para atuar do que Deus. Mas fala, tem? Eu vou te explicar isso. Satanás pode atuar parecendo Deus? Pode. Segundo os Coríntios 11:14 diz que ele transfigura os seus ministros e ministros de justiça. Transfigura ou não transfigura? Às vezes você vê uns atos de bondade de algumas pessoas que não servem a Deus e muitas vezes estão em nome do próprio diabo. Você fala, mas espera aí, coisa boa, está fazendo coisa boa. Ele pode atuar parecendo Deus? Pode. E ele pode atuar como o próprio Satanás? Homicida, enganador, destruidor? Pode. Agora vem cá. Deus jamais atuará como Satanás. Ele só pode atuar como Deus. Deus não pode atuar com injustiça, Satanás pode. Deus não pode atuar com engano, Satanás pode. Deus não pode atuar com mentira, Satanás pode. Deus não pode chegar para Satanás e falar assim, aqui Satanás, porque você mentiu, me enganou, passou a perna em mim, eu vou passar a perna em você. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Não pode, prezados, Deus não vai atuar assim. Deus tem que atuar com justiça. Apesar de Satanás atuar com engano, Deus tem que atuar com justiça. E às vezes parece que Deus está demorando. Por que parece que Deus está demorando? Porque ele tem que atuar com justiça. Ele não pode usar de engano, porque se me enganou eu vou te enganar. Você é demônio, não tem nada a ver com você, eu vou te lançar lá agora, eu faço o que eu quero, eu sou Deus e tal, tal. Mas o Senhor não é um Deus justo? Não houve um trato? Não tem um momento certo de aplicar a justiça? Por que vai aplicar agora? Não é a hora, é antes do tempo. Então deixa a gente ficar por aqui. Ele deixou. As pessoas não entendem, acham que Jesus usou de misericórdia com os demônios ali. Não, prezados, a questão é a seguinte, Deus é justo. E Ele atua na hora certa, da forma certa e com justiça. E um detalhe, não quero que você se confunda, mas eu quero que você entenda, é difícil de entender isso. Parece que Deus está tardando, mas Ele não está tardando, Ele já está atuando. Às vezes nós vemos uma injustiça e dizemos assim, mas Deus, o Senhor não está vendo isso? Tá. O Senhor não está fazendo nada? Tá. Claro que não, a injustiça continua, o engano continua, a mentira continua. Deus não está fazendo nada? Está. Claro que não está. Ele está ali na frente. Você que não chegou lá ainda. Como que é isso? Eu vou te explicar. No ser de Deus, escute isso, no ser de Deus não há sucessão de momentos. Deus não viveu ontem, vive hoje, vai viver amanhã. O próprio nome dele, eu sou, é presente, é eterno presente. Deus vive um eterno presente. Deus não anda no tempo. Deus vive uma eternidade. Ele não está limitado ao tempo. Não entendi, você vai entender. Como que a gente mede o tempo? Pelo relógio, sim. Mas através do quê? De um fenômeno físico. Qual é esse fenômeno físico? A rotação e a translação da Terra. É ou não é? Você não precisa ser cientista para saber disso. Basta você ter estudado um pouquinho. Você sabe que a rotação da Terra faz ela dar um giro em torno do eixo. Nós temos 23 horas e 50 e alguns minutos e contamos o dia. Por conta desse restinho que sobra, a gente tem um ano bissexto. Não é assim? Tá. E quando ela dá um giro em torno do Sol, nós temos 365 dias e 6 horas. E aí sobra um restinho de novo e a gente tem o ano bissexto. Tá. Só que o que a gente usa para contar o tempo? O giro que a Terra dá em torno de si e em torno do Sol. Mas sempre tem que ter o Sol. Tá o Sol ali, ela gira em torno de si. E o Sol ali, ela vai girando em torno de si e o Sol. Clareia noite, dia, noite, dia, noite, dia, noite, dia, até que ela dê uma volta em volta do Sol e contamos o ano. Nós usamos o Sol e essa rotação e translação para contar o tempo, só com um detalhe. Antes que houvesse Sol, Deus já existia.
Então ele não está limitado ao tempo. Não existe sucessão de momentos em Deus. Quem anda na linha do tempo somos nós, Deus não. Eu não entendi, vai bater o pistão aqui. Calma, eu vou te explicar. Vou usar um exemplo clássico para você entender. Seria como, deixa eu explicar para você, seria como se estivesse existindo um grande desfile. Vamos supor que aqui estivesse acontecendo um grande desfile e nós estivéssemos nesse desfile. E Deus estivesse em um palco assistindo todo o desfile ao mesmo tempo. E aí ele olhasse lá no Gênesis e visse o Adão caindo. Olhasse aqui e estaria vendo Cristo morrer por mim e por você. Estaria aqui vendo eu dando aula para vocês. Ali na frente a grande tribulação e ali toda a eternidade. Ao mesmo tempo ele via todo o desfile. Mas quem anda nesse desfile, nessa linha do tempo? Nós, ele não. Então aí você fala assim, Deus não está atuando. Ele está, porque você na linha do tempo está aqui. E Deus já está atuando ali. Você que não chegou lá. Você que não ainda andou no tempo. Porque Deus já está atuando no agora dele. Por isso que diz assim, ó, para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Tanto faz, ele não está limitado ao tempo. O atuar de Deus já está acontecendo, é você que não chegou lá ainda. Deus já está aplicando a justiça aos injustos, é você que não chegou lá ainda. Então quando você acha que Deus não está fazendo nada, Ele está. Vai chegar o momento que você vai chegar naquele ponto do desfile que Deus está atuando, e Ele já está atuando. Ele não é sujeito ao tempo, Ele não é limitado ao tempo, por isso que Ele é Deus. Tem gente que faz doutorado, pós-doutorado em divindade, diz, eu sei tudo sobre Deus. Sabe nada, sabe os 3 versículos a mais que eu, mas saber tudo sobre Deus jamais, porque Ele é Deus, Ele é infinito, eterno, soberano. Normalmente quando eu trato com os alunos questões de doutrina da Trindade, eu sou bem claro e digo, gente, vigia com esse negócio, vigia com isso, porque Deus é Deus. Nós não podemos chegar e limitar a redenção à definição de Deus, e dizer só, se você não souber definir Trindade, você não é salvo. É perigoso esse negócio, sabe por quê? Porque a maioria dos crentes que diz que acredita na Trindade, dão definições unitaristas, dão definições erradas de Trindade. Então, relacionar a definição de Trindade e salvação é perigoso, porque Deus é eterno, está muito além daquilo que nós somos ou pensamos. Então, prezados, observe bem aqui, continuemos aqui, ó. Jesus pegou e não teve misericórdia, não aplicou a justiça, porque não era o tempo, aqueles demônios não queriam ir para o abismo. Por quê? Porque o abismo é penitenciária de segurança máxima. Se vai, não sai. Lá em Apocalipse eles foram soltos, porque chegou o momento de ser solto. Eles foram soltos e começaram a ser usados no juízo de Deus. Vamos lá em Judas, abra sua Bíblia um pouquinho para frente aqui do ladinho de Apocalipse. A epístola de Judas, versículo 6, falando daqueles seres, o Apocalipse 9, nós falamos que há uns seres que saem do abismo. Quem são esses seres que saem do abismo? Gafanhotos. São demônios, anjos caídos. 2 Pedro 2, nós já vimos, 2 e 4, agora Judas, versículo 6, não tem capítulo, é só versículo, diz assim, ó, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, Ele os tem reservado em prisões eternas. Aonde? Naquele abismo lá. Na escuridão. Aonde? Naquele abismo lá, estão presos. Para o juízo do grande dia. Qual o juízo do grande dia? A grande tribulação. Então quem são aqueles seres que saem do abismo? Que parece gafanhoto, cabelo de mulher, rosto de homem, dente de leão, horrorosos. São demônios que serão soltos e atacarão os homens, a humanidade durante a grande tribulação. Então nós concluímos o texto de Entendendo o Apocalipse. Agora nós vamos falar sobre a doutrina da morte. Por que a doutrina da morte? Porque o homem morre e o homem vai ser ressuscitado. Para saber se o homem vai ser ressuscitado, nós vamos entender por que ele morre. Abra sua Bíblia em Gênesis 2. Vamos falar sobre a doutrina da morte. Gênesis 2. Versículo 15. Diz assim, olha, o Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente
morrerás. Então vamos falar que o homem fez o errado, comeu, e por isso ele morre. Agora deixa eu explicar um negócio para vocês. Quem aqui nasce e vive esperando a morte? Ninguém. A não ser que você tenha um problema psicológico, que tem alguns que vão lá, compram o caixão, guardam o caixão em casa, vão lá, compram o sepulcro, fazem uma lápide, cuida dele, carpe, não vê a hora de morrer. A não ser que você tenha um problema psicológico, normalmente nós não nos preocupamos com a morte. Você não levanta hoje e fala, meu Deus, que dia que eu vou morrer? Não vejo a hora de morrer. Não. Por quê? Por que você não se preocupa com a morte? Porque nós não fomos criados para morrer. A morte não está dentro da nossa configuração. Por isso nós não nos preocupamos com ela. Nós não fomos criados para morrer. Nós somos criados para viver para sempre. Isso está dentro de nós. O homem foi criado para viver eternamente. A morte foi um acidente do pecado. Por isso nós não nos preocupamos com a morte. Nós não andamos preocupados com a morte. Porque não fomos criados para morrer. Fomos criados para viver para sempre. Por isso que não gostamos da morte. Por isso que não gostamos de velório. Por isso que não gostamos da presença da morte. Porque a morte foi consequência do erro nosso. E não plano de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que Deus vai estipar a morte na eternidade. Porque ela só traz dor, sofrimento e separação. A morte não é algo natural. Aconteceu. Olha o que Deus fez. Ele criou o homem. Colocou o homem no jardim do Éden e disse assim, olha, eu quero testar o seu livre-arbítrio. Não para que eu saiba se você vai pecar. Quer saber, eu já sei. Mas eu quero pôr algo lá para você exercer o seu livre-arbítrio. Entende isso aqui, gente? Muitas vezes as pessoas não entendem, ó. A pessoa diz assim, mas por que Deus colocou aquela árvore lá? Para que o homem exerça o livre-arbítrio. Deus tinha duas opções, ó, criar o homem com ou sem livre-arbítrio. Entenda, eu vou criar você com livre-arbítrio ou sem livre-arbítrio. Deus tinha essas duas opções. Deus criou o homem com qual objetivo? Para que o adore. Para ter comunhão com ele. E ele poderia criar o homem sem livre-arbítrio e com livre-arbítrio. Se ele criasse o homem sem liberdade de escolha, o homem iria ser como um robô, não pecaria jamais. Só que a comunhão com Deus seria uma comunhão hipócrita, porque ele foi programado para isso. Se Deus criasse um homem com livre-arbítrio, liberdade de escolha, correria o risco do homem pecar, porque ele tem liberdade de escolher. Olha, corre o risco. Só que a adoração do homem seria genuína. Eu posso escolher te adorar e posso não escolher, mas eu vou escolher te adorar porque eu quero ter comunhão com você. Qual que Deus escolheu? Criar o homem sem livre-arbítrio e ter um robô adorando ele? Ou criar um homem com liberdade de escolha e ter uma adoração genuína e verdadeira e espontânea? Ele escolheu a segunda. Só que deixa eu explicar um detalhe para vocês. Escute isso que eu vou te dizer. Na segunda, Deus já sabia que o homem ia pecar. Sim, e ele criou o plano de redenção. Ele sabia que o homem ia pecar, mas ele preferiu. Segundo, só que não adianta nada dizer assim para vocês, você pode escolher o que você quiser, só que você nunca vai escolher nada, porque eu não vou deixar você escolher. Você não vai exercer a sua capacidade de escolha. Isso é hipocrisia. Não, você vai escolher. E eu coloquei uma árvore lá, ó. E o dia que você quiser demonstrar para mim que você não quer nada comigo, vai lá e coma dela. Vai lá e coma dela. E quando você comer dessa árvore, você está dizendo para mim, eu não quero nada com você. E você está escolhendo me abandonar, tá? Tem uma árvore lá. Deus poderia ter feito o quê? Feito um risco no chão. Ó, tem um risco aqui. Para você exercer sua liberdade de escolha. O dia que você pular do lado de lá, você está dizendo assim, eu não quero mais nada com o Senhor. Eu não quero te adorar, não quero ter comunhão com você, eu não quero mais nada com o Senhor. Deus poderia ter colocado um morro e dito assim, ó, o dia que você subir aquele morro, você vai estar dizendo que você não quer mais nada comigo e estará exercendo sua liberdade de escolha, escolhendo outra coisa a não ser eu. E todo mundo sabe que Deus disse, só que tem uma, o dia que você comer daquela árvore, você perde a minha proteção, o meu sustento e tudo que eu te mantenho. E você vai morrer. Porque eu vou te afastar da árvore da vida. Tudo bem? Tudo bem, Senhor. E a história você já sabe. Foi lá, comeu. Só que um detalhe, olha o que diz aqui, ó. Veja o texto, ó. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem. Vamos lá, o versículo 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. De toda a árvore.
tinha 2 árvores lá, além das outras, mas tinha 2 árvores enigmáticas lá no jardim. 2. A árvore do conhecimento, que era para que o homem exercesse o livre-arbítrio, e a árvore da vida, que é para que o homem vivesse para sempre. Tinha 2. Qual que ele proibiu? A da vida ou a do conhecimento? A do conhecimento. A da vida estava proibida? Não. Ele podia comer. Porque ele disse, come de tudo. Mas, veja que aqui é uma conjunção adversativa. Você pode comer de tudo, vírgula. Mas, entretanto, no entanto, da árvore do conhecimento, não. E aí surge a pergunta, o homem comeu da árvore da vida antes da queda? Eu entendo que sim, e respeito quem entenda que não. E eu vou te explicar porque eu entendo que sim. Preste atenção. Para mim, o fruto da árvore da vida não era a pílula da eternidade, mas fonte da juventude. Não entendi, eu vou te explicar. Se o fruto da árvore da vida fosse pílula da eternidade, seria como se o homem comeu, viveu para sempre. Comeu, viveu para sempre. Aí ele não poderia ter comido. Mas se ele fosse fruto da fonte da juventude, ela teria aquele efeito de rejuvenescer. Vou usar aquele exemplo de quando a gente assistia os filmes quando criança, a gente não tinha fonte da juventude, aí entrava um velhinho do lado de cá e ele saía 0 quilômetro do lado de lá. Não tinha esse mistério aí? Tinha ou não tinha? Tinha. A árvore da vida tinha esse efeito de rejuvenescer. Não de você tomar ela e ficar eterno para sempre. Não, de rejuvenescer, de restaurar o sistema, as células. Aí você fala assim, você tem algum versículo que me prova isso? Tenho. Vamos lá em Apocalipse 22. Vamos lá. Para mim, a árvore da vida não era a pílula da eternidade, mas seria como se fosse fonte da juventude. O homem comia, e ela restaurava o sistema, as células, ele ia vivendo, comia de novo. Ela seria como se fosse uma fruta que o curava e o regenerava, e o mantia sempre vivo e restaurado. Olha o que diz aqui, capítulo 22 de Apocalipse. Vamos fazer uma relembrança daquilo que nós comentamos, na aula passada, para você não esquecer. Apocalipse, capítulo 1 ao 3, parte histórica. Apocalipse, capítulo 4 ao 19, grande tribulação e a igreja não está na terra. Capítulo 20, milênio, a batalha de Gog e Magog no final do milênio, trono branco, 21 e 22, eternidade. Nós estamos lendo o capítulo 22, então estamos lendo um texto que trata da eternidade. Se você ler no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1, já diz assim, viu o novo céu e nova terra. Estamos tratando de eternidade. E olha como vai ser na eternidade. Capítulo 22 diz assim, então me mostrou o rio da água da vida, na eternidade, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e em ambas margens do rio, estava a árvore da vida. Olha ela aqui de novo, vai estar na eternidade. Olha aqui, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para cura das nações. Veja, ela é o que? Restauradora. A gente fala nações na eternidade, vai ter, depois a gente vai conversar, a gente vai chegar lá. Mas observe aqui, as folhas da árvore lá na eternidade serão para a cura das nações. Aí eu vou te explicar uma coisa que você talvez não entendeu até hoje. Quantos anos a gente consegue viver em média hoje? A média expectativa brasileira está 70 e alguns anos, né? Acho que está 70 e alguma coisa. Depois você consulta lá, faz a sua consulta, mas está 70, 60 e alguma coisa, 70 e alguma coisa. Eles usam essa média para fazer o cálculo de aposentadoria, lá o fator previdenciário. Mas é próximo de 70. Eles atualizam isso sempre. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem gente que vive mais, tem gente que vive menos, tem gente que chega a 90, 100 anos. Mas às vezes a pessoa chega a 100 anos, aqui 90, 100 anos, meu irmão, na base do formol. A gente tem que ser sincero, na base do formol. Ele já está no céu, cantando com Deus e com os anjos, na eternidade, vendo as glórias, e o aparelho está soprando dele aqui,
irmão já está no céu com Deus, na eternidade. A gente está dizendo, viveu 2 dias a mais, 3 dias a mais, para aumentar o fator previdenciário e tudo mais, expectativa de vida, para fazer reforma na Previdência, serve para isso. Mas está lá, já está na eternidade. A gente chega aí uns 100 anos, mas na base formal, vamos ser sinceros. Mas aí você lê a Bíblia em Gênesis ali no início, homens vivendo 900, 700, 800, 900, 800, aí tem gente que fala, não, calculava de noite, mas mesmo que fosse de noite, daria 450. Entendeu? Você fala, como que pode os homens viver tanto? Era o efeito da árvore da vida que ainda estava neles. Você entendeu ou não? O fruto não era restaurador? Ainda estava aqui, o efeito positivo ainda foi sendo transmitido geneticamente, por isso que os homens viviam tanto. Aí chegou um dado momento que você vê que vai diminuindo, 170, 140, 170, 180, 140, aí lá na frente você fala assim, quando chega com 70 já chega quase morrendo. Não é assim o mistério? É. O efeito do quê? Era o efeito da árvore da vida. Quando Adão sai do jardim, ele perde o acesso à árvore da vida que restaurava. E lá na eternidade, ela volta a ser concedida à humanidade. A humanidade vai viver novamente para sempre. Deus vai dar sequência ao plano adâmico. Segure essa informação lá na frente, a gente vai usar com vocês. Então vamos voltar em Gênesis 2 e 17. Vamos voltar lá à informação que nós demos. Gênesis 2 e 17. Olha aqui. Deixa eu dizer para você, versículo 16. Diz assim, ó. Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim você vai comer, livremente. Não pode comer da árvore da vida? Pode. Só tem uma que não. Tudo você pode comer, tudo, até da vida, para viver eternamente. Pode comer. E ela vai te restaurando. Pode comer. Até da vida. Agora olha o versículo 17. Mas da árvore do conhecimento, é só essa que você não pode comer, porque nela você vai demonstrar que não quer nada comigo. Do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia que dela comeres, você vai morrer. Aí alguém diz assim, peraí, mas o senhor acabou de dizer para a gente que a árvore da vida não era a pílula da eternidade, o homem deve ter comido dela. Tanto é que entre a criação do Adão e da Eva, a criação entre Adão e Eva pode ter ocorrido décadas. Não entendi. Deus deve ter criado Adão, e até que ele criasse Eva, pode ter ocorrido um período de tempo longo aqui. Não dá para explicar para vocês, mas se você ver aqui, se você observar os dias da criação, você vê que há um interregno enorme entre a criação de Adão e Eva. Porque Deus cria o Adão lavra o jardim, chove no jardim, Deus vai ver que o Adão está sozinho, mas fala para o Adão, eu vou arrumar uma esposa para você, mas vai lá, dá nome para tudo quanto é bicho. Aí o Adão dá nome para tudo quanto é bicho. Aí depois que Deus vai e cria a mulher. Meu irmão, não dá para dar nome de tudo quanto é bicho. Alguns dizem, não, mas tinha uma meia dúzia de bichos, só tinha as matriciais. Mas mesmo assim, mesmo que tivesse uma meia dúzia de bichos só matriciais, não dá tempo de você fazer rápido não, filho. Entendeu? Então há um interregno de tempo. Você vai ver que Deus cria o Adão, e entre ele criar a Eva, até que ele criasse a Eva, aconteceu tudo isso aí. Então há uma grande probabilidade que o Adão tenha ficado décadas sozinho, sem a Eva. Há uma grande probabilidade. Se você observar o livro de Gênesis, a teologia do Gênesis, capítulo 1 e 2 aqui, há essa probabilidade. Eu não vou explicar para vocês que eu não estou dando teologia do Antigo Testamento, mas você consegue fazer esses cálculos e ter essa argumentação. Então, o Adão deve ter comido da árvore antes da queda? Sim. Da vida? Sim. Aí alguém diz assim, mas espera aí, mas esse versículo aqui, ó, o 22 do capítulo 3, parece entender que o homem não tenha comido. Ó, então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, já tinha comido da árvore do conhecimento. Conhecendo o bem e o mal, comeu da árvore do conhecimento, pecou. Assim para que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente. Alguém diz aqui, ó, então ele não comeu, ó, porque depois da queda Deus vamos pôr ele para fora, porque se ele comer ele vai viver eternamente. Então era a pílula da eternidade, não era a fonte da juventude, não. Ele não comeu, calma. O verbo aqui é um verbo contínuo, ó, coma, e vive eternamente. A ceia, Jesus disse assim para a gente, fazer isso em memória, o termo grego ali é um verbo contínuo, fazer isso continuamente, não é faça uma vez só e pare, fazer isso continuamente, é um presente contínuo. Se eu perguntar assim para você, você trabalha em empresa tal? Você vai dizer assim, eu trabalho.
Só agora? Não. Continuamente. É ou não é? Eu trabalho hoje, trabalho amanhã, trabalho depois de amanhã, trabalho mês que vem, trabalho ano que vem, trabalho todo dia. É um presente contínuo. O verbo, os nossos verbos têm esse efeito. E aqui diz assim, ó, coma continuamente. Quando alguém vai te recomendar alguma dieta, ele diz assim, ó, coma fruta que é muito bom. Pra gente que é gordinho, que gosta de massa, diz assim, isso é para comer uma vez só, nunca mais. Coma só agora, o presente, é hoje, amanhã não. Depois de amanhã não, amanhã eu como massa e tal. Não, filho, é coma continuamente. Não tem um sentido de continuidade isso aí? Não tem? Tem ou não tem? Quando você vai nutricionista diz para você, coma frutas, coma legumes, coma vegetais. Aí você fala, só agora, doutor? Amanhã não? Não, hoje, amanhã, depois de amanhã, todo dia. E veja aqui que o verbo é um presente contínuo, para que ele não coma continuamente e viva continuamente, porque a árvore é regeneradora. Então o homem pode ter comido? Pode. Eu entendo que ele pode ter comido. Respeito quem entende que não, meu argumento é esse, porque eu entendo que ele pode ter comido. Tá, só que olha um detalhe muito interessante, Deus disse, no dia que você comer, você morre. Aí a pessoa diz, então Deus errou, porque Adão comeu e não morreu. Ele comeu, a mulher comeu, eles deram fé que tinham comido, deram fé que estavam nus, fugiram de Deus, se esconderam de Deus, e Deus ainda foi atrás deles. Então ele não comeu e morreu. E Deus disse, olha aqui no versículo 17 do capítulo 2, diz assim, ó, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não morreu. Deus se enganou porque não morreu. Não morreu não, irmão. Eles souberam que tinham comido, fugiram de Deus, não morreram. Morreram. A Bíblia fala de 3 mortes, e uma delas acontece aqui. A Bíblia fala da morte espiritual, da morte física e da morte eterna. A morte espiritual é a separação do homem de Deus. A morte física é quando o homem perde as suas funções naturais e é sepultado. A morte natural, a morte espiritual se deu porque ele desobedeceu a Deus. A morte física se deu porque ele não teve acesso mais à árvore da vida. E a morte eterna, ela se dá porque o homem morre fisicamente, estando distante de Deus. Aí ele é eternamente separado de Deus. Então vamos lá, ó. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Qual foi a primeira morte? A espiritual. Por quê? Porque o homem comeu da árvore do conhecimento. Qual foi a segunda morte que aconteceu depois? A física, porque ele foi afastado do acesso da árvore da vida. Qual que é a terceira morte que aconteceu? A eterna, porque não tendo a vida física continuamente, estando distante de Deus, ele morre e pereniza. É o que diz lá em Hebreus 9:27. Ao homem é dado morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Aí a Bíblia diz em Eclesiastes, o pó volta à terra, Eclesiastes 12, salvo o melhor juízo ali, em um dos seus versículos, o pó volta à terra e o espírito volta a Deus. Aí todo mundo diz assim, então o espírito de todo mundo volta a Deus, do Bin Laden, do Hitler, do Nero, dos bons e dos ruins volta a Deus, então vai todo mundo para o céu. Respira, respira. O pó volta à terra, e o espírito volta ao domínio de Deus, e o homem perde o livre-arbítrio. Após a morte, o homem perde o livre-arbítrio, e volta ao domínio de Deus, e Deus o coloca aonde é merecido. Ou no lugar de tormentos para aguardar a ressurreição, e nós vamos explicar isso para vocês, ou no paraíso. É isso que acontece. Então vamos lá. Gênesis 2:17, o dia que você comer, você morre. E o homem morreu espiritualmente, a primeira morte. Abra sua Bíblia em Filipenses 2. Vamos ver sobre a morte espiritual. Filipenses 2. Olha o que diz aqui. Desculpe-me, Efésios 2. Volta um texto mais. Efésios 2, versículo 1. Diz-nos assim, olha. E ele vos vivificou. Quem? Ele quem? Cristo.
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós, antes de Cristo, estávamos mortos no pecado, a morte espiritual. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou. Então estávamos mortos. Que morte era essa? Física, não espiritual, separado espiritualmente de Deus. Por isso que você vai ver que o homem sente esse vazio. O homem sem Deus sente um vazio porque ele está morto espiritualmente, ele não tem comunhão com Deus. Isso é tão sério, essa questão do vazio existencial é tão sério, que a gente estava numa especialização, e aí nós tínhamos alguns professores, psicanalistas, uma professora era doutora da USP, e ela chegou e falou assim, ela foi abordar justamente o tema do vazio existencial que o ser humano tem. E eu falei, bom, eu já notei que há esse vazio existencial. E aí eu a questionei. Falei, doutora, mas a questão é a seguinte, quando surge esse vazio existencial? Ela falou assim, ele surge, ela é psicanalista, não tinha uma abordagem evangélica cristã não, secular, tá? E ela disse assim, ele surge quando a pessoa é tirada do ventre materno, que ela está aconchegada e ela é tirada. E aí surge o vazio existencial. Eu fiquei quietinho. Porque para mim o vazio existencial surgiu quando da queda. Quando o homem cai, o homem perde a comunhão com Deus e surge o vazio existencial. Juntamente com a morte espiritual, que é o que? A separação de Deus, surge esse vazio existencial. Porque o homem está separado de Deus, como se fosse uma criança perdida em um shopping. É esse o sentimento que surgiu. Então vamos lá. Qual foi a primeira morte? A morte espiritual. Abra a sua Bíblia em Mateus 8. Olha que texto bacana aqui. Mateus 8, 21 e 22. Olha isso aqui, o que o Senhor Jesus disse. Às vezes você deve ter lido isso e nunca entendeu, hoje você vai entender. Oito, 21 e 22. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite ir primeiro sepultar meu pai? Olha o que o Senhor Jesus disse. Versículo 22, Jesus, porém, lhe disse, segue-me e deixa aos mortos os sepultados seus próprios mortos. Aí você fala assim, peraí, mas como que o defunto sepulta o outro? Está um mais morto que o outro, mortinho. Ele está dizendo assim, ó, você me aceitou, você é uma nova criatura, você não é mais um morto espiritual. Então agora você tem que me seguir. E deixa que os mortos espirituais, que são os outros que não querem nada comigo, sepultem o seu morto físico. É isso que ele disse. Deixe que os mortos espirituais, que são os outros familiares seus, que não querem nada comigo, sepultem o morto físico, que é o seu parente. João 3. Evangelho de João 3, só para concluirmos e já fazermos o nosso intervalo. Evangelho de João 3, olha o que diz aqui. Aquele relato de Nicodemos. Está lá, só vou deixar para você ver, eu vou falar só os fatos que não dá para a gente ler. O Nicodemos foi falar com o Senhor Jesus e fez aquele elogio. E o Senhor Jesus chegou assim para ele e falou assim, você tem que nascer de novo. Como que eu vou nascer? Se eu já sou idoso, eu sou velho, como que eu posso nascer? Jesus disse, não estou dizendo para você nascer fisicamente da carne, o que é nascido da carne é carne. Não é o nascimento físico, é o nascimento espiritual. É nascer espiritualmente. Por que nascer espiritualmente? Porque você está morto espiritualmente. Mas quando se deu a morte espiritual ela se deu quando? Lá no Gênesis. Mas eu sou judeu, querido, judeu não é salvo por ser judeu. Ai, o judeu é salvo porque é judeu de jeito nenhum. A salvação está em Cristo Jesus. Lembra do João Batista? Ele ia pregar e quem que era o seu auditório? O seu auditório é composto de judeus, religiosos judeus. E ele olhava para os religiosos e dizia assim, suas jararacas, suas surucucus, suas cobras venenosas, quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Vocês acham que vocês são salvos só porque vocês são judeus? Ele pegava uma pedra e dizia, dessas pedras Deus pode levantar filho Abraão. Se vocês não se arrependerem, vocês não são salvos. A salvação não consiste em ser judeu, a salvação está no arrependimento e reconhecer a Cristo como Salvador, prezados. Eu vou mostrar isso para vocês em tempo oportuno, eu só estou usando este gancho. E aí o Nicodemos, judeu, foi falar com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse assim, tem que nascer de novo. Como eu sou importante, eu sou judeu, não importa. Tem que nascer de novo,
Porque você está morto espiritualmente. Nascer da carne, não. Nascer do Espírito. Porque você está morto espiritualmente. A primeira morte, a espiritual. A segunda morte, a física, porque perdeu acesso à árvore da vida. E a terceira morte, a gente conclui nela. Vamos lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1:9, a terceira morte. 2 Tessalonicenses 1:9. Diz assim, ó. Morte espiritual foi a primeira. O homem pecou e se separou de Deus. Morte física, perdeu acesso à árvore da vida que o regenerava. E a morte eterna, quando ele morre fisicamente distante de Deus, ele está eternamente separado de Deus. Hebreus 9:27, ao homem é dado morrer quantas vezes? Uma, por isso que não tem reencarnação, morre só uma, filho, morre duas, morre uma só, não tem reencarnação. Vou voltar aqui, vou morrer de novo, voltar a morrer de novo, voltar a morrer de novo. Não, morre uma vez só, e depois só tem o juízo, não tem reencarnação. 2 Tessalonicenses 1:9 diz assim, ó, eles por castigo padecerão eterna perdição, porque estão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, estão eternamente separados de Deus. Isso aqui é a morte eterna. Morte espiritual, perde a comunhão com Deus, quando ele comeu da árvore da vida, da árvore do conhecimento, desculpe-me. Morte física, perdeu acesso à árvore da vida. Morte eterna, morre fisicamente, estando distante de Deus, eternamente distante de Deus. Como que eu conserto tudo isso? Aceitando a Jesus. Quando você aceita Jesus, ele paga a dívida lá do Adão. Aquele erro lá, ele paga. Ó, o dia que você comer, você morre. Então tem essa pendência aberta. Mas alguém foi lá e pagou. Quem pagou por nós? Cristo. Aquela dívida lá, quem pagou por nós? Cristo. Está paga. Se você aceitou Jesus, você não deve mais nada daquela dívida de Gênesis. O contrato que estava em aberto, Jesus foi lá, assinou o cheque, disse assim, está pago, ele não deve mais nada, por isso ele está justificado. E a morte que tinha, as mortes que tinha tudo para ele, eu paguei tudo, não sobrou mais nenhuma. E aí Romanos 8:1 diz assim, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se não tem condenação, não tem purgatório. E a gente vai falar sobre isso no próximo intervalo. Nós vamos falar sobre estado intermediário. E aí nós vamos ver se tem consciência quem morre hoje? Tem. Tem Satanás administrando o inferno? Não. A gente vai explicar isso para vocês. Vamos fazer o interregno em 10 minutos.